Capítulo 15. Prameya, Jiva Tattva. No dia seguinte, Vrajanatha chegou a Srivasanga mais cedo do que nos dias anteriores. Os Vaishnavas de Godruma também tinham vindo antes do anoitecer para ter darshana do Sandhya Arati. Shri Premadas Paramahansa Babaji, Vaishnava Dasa, Advaita Dasa e outros Vaishnava já estavam sentados no Arati Mandapa, área do templo. Quando Vrajanatha viu os bhavas dos Vaishnavas de Godruma, ele ficou admirado e pensou: irei aperfeiçoar a minha vida por ter a associação deles o mais breve possível. Quando aqueles Vaishnavas viram sua humildade e disposição devocional, todos eles concederam suas bênçãos a Vrajanatha. Quando o Arati havia acabado, Vrajanatha e o Babaji começaram a caminhar juntos para o sul em direção a Godruma. Raghunatha Das Babaji viu um incessante fluxo de lágrimas escorrendo dos olhos de Vrajanatha e, sentindo muito afeto por ele, perguntou-lhe amorosamente: Baba, por que você está chorando? Vrajanatha disse: Prabhu, quando me lembro de suas doces instruções, meu coração fica inquieto e o mundo inteiro parece desprovido de toda substância. Meu coração está ávido por abrigar-se aos pés de lótus de Sri Gauranga Deva. Por favor, seja misericordioso comigo e diga-me quem sou realmente de acordo com o Tattva e por que vim para este mundo. Babaji: meu querido filho, você me abençoa a fazer esta pergunta. O dia em que a Diva faz esta pergunta pela primeira vez é o auspicioso dia no qual sua boa fortuna surge. Se você ouvir amavelmente o quinto shloka do Dashamula, todas as suas dúvidas serão dissipadas. Spulinga Radangne Iva Chit Anavo Jiva Nichayaha Hare Suryaya Vasprita Apitu Tadbeda Visayaha. Assim como muitas fagulhas diminutas saem de um fogo abrasante, do mesmo modo as inumeráveis divas atômicas são como partículas espirituais nos raios do sol espiritual. Shri Hari. Embora estas divas não sejam diferentes de Shri Hari, elas também são eternamente diferentes dele. A eterna diferença entre a diva e Ishvara é que Ishvara é o Senhor e Mestre de Maya Shakti, enquanto que a diva pode cair sob o controle de Maya, até mesmo no seu estágio liberado, devido à sua natureza constitucional. Vrajanatha: este é um Siddhanta excepcional e eu gostaria de ouvir algumas evidências védicas para demonstrar isto. As declarações de Sri Bhagavan são certamente Veda, mas ainda assim as pessoas estarão inclinadas a aceitar os ensinamentos de Mahaprabhu se os Upanishads puderem comprovar este princípio. Babaji: este Tattva é descrito em muitos lugares nos Vedas. Citarei alguns deles. Brihat Aryanaka Upanishad. Inumeráveis divas emanam de Parabrahma do mesmo modo como pequeninas fagulhas de um fogo. A diva Purusha deveria inquirir acerca de duas questões: o mundo material inanimado e o mundo espiritual. A diva está situada numa terceira posição, a qual é uma condição como a do sonho, Swapana Sthana, e é a junção Tatastha entre as outras duas. Estando situado no lugar onde os dois mundos se encontram, ela vê ambos, o Jada Jagat, mundo inerte, e o Chitta Jagat, mundo espiritual. Este shloka descreve a natureza marginal da Diva Shakti. Novamente é dito no Brihat
Aranyaka Upanishad. Do mesmo modo como um grande peixe em um rio algumas vezes se dirigem para a margem direita e algumas vezes para a margem esquerda, assim a diva está situada no Karana Jala, a água casual que jaz entre os mundos inerte e inconsciente. Também gradualmente vagueia por ambas as margens, o estado de sonho e o estado de vigília. Vrajanatha. Qual é o significado vedântico da palavra Tatastha? Babaji. O espaço entre o oceano e a terra é chamado Tata, margem. Mas o lugar que toca o oceano é na realidade terra. Assim, onde está a margem? Tata é a linha distinta que separa o oceano da terra e ela é tão fina que ela não pode ser vista a olho nu. Se nós compararmos o reino transcendental com o oceano e o mundo material com a terra, então Tata é a linha sutil que separa os dois. E a Diva Shakti está situada no lugar onde os dois se encontram. As divas são como incontáveis partículas atômicas de luz dentro dos raios do Sol. Estando situada no meio, as divas veem o mundo espiritual de um lado e o universo material criado por Maya do outro lado. Assim como a Shakti espiritual de Bhagavan de um lado é ilimitada, Maya Shakti do outro lado também é muito poderosa. As inumeráveis Shukshama divas sutis estão situadas entre estas duas. A posição de estar na margem é natural para as divas, porque elas são manifestas da Tatastha Shakti, potência marginal de Krishna. Vrajanatha. O que é a Tatastha Swabhava, natureza marginal? Babaji. Ela é a natureza que capacita estar situado entre ambos os mundos e para ver ambos os lados. A Tatastha Swabhava é a elegibilidade para estar sob o controle de uma das duas Shaktis. Algumas vezes, a margem é submergida no rio por causa da erosão e novamente ela se torna una com a terra porque o rio muda seu curso. Se a diva olha em direção a Krishna, isto é, em direção ao mundo espiritual, ela é influenciada por Krishna Shakti. Ela então entra no mundo espiritual e serve a Bhagavan em sua forma espiritual pura e consciente. Porém, se ela olha em direção a Maya, ela torna-se oposta a Krishna e é encarcerada por Maya. Essa faceta dupla é a condição chamada Tatastha Swabhava, natureza marginal. Vrajanatha. Há algum componente material na constituição original da diva? Babaji. Não. A diva é unicamente criada de Chitta Shakti. Ela pode ser derrotada, isto é, coberta por Maya, porque ela é diminuta por natureza e carece de poder espiritual, mas não há nenhum vestígio de Maya na existência da diva. Vrajanatha. Ouvi de meu professor que quando uma fração da consciência Brahman é coberta por Maya, ela se transforma em diva. Ele explicou que o céu é sempre o indivisível Maha Akash, mas quando uma parte dele é refletida em um pote, é vista somente uma parte dele, o Gata Akash. Similarmente, a diva é originalmente Brahma, mas quando este Brahma está coberto por Maya, o falso ego de ser uma diva é desenvolvido. É esta concepção correta? Babaji. Esta doutrina é Mayavada. Como pode Maya tocar Brahma? Os Mayavadis propõem que Brahma não tem Shakti, Lupta Shakti. Assim, como pode Maya, que é uma Shakti, possivelmente aproximar-se de Brahma,
se Shakti é supostamente não existente, a conclusão é que Maya não pode cobrir Brahma e causar uma condição tão miserável. Por outro lado, se aceitamos a Shakti transcendental para a Shakti de Brahma, como pode Maya, que é uma Shakti insignificante, derrotar a Chit Shakti e criar a Diva de Brahma? Além disso, Brahma é indivisível, então como pode tal Brahma ser dividido? A ideia de que Maya pode agir sobre Brahma é inaceitável. Maya não tem nenhum papel na criação das divas. É sabido que a diva é somente uma partícula atômica, mas ainda assim, como Tattva, ela é superior a Maya. Rajanath. Uma vez um outro professor disse que a diva não é nada além de um reflexo de Brahma. Como o sol é refletido na água, similarmente Brahma torna-se diva quando ele é refletido em Maya. Esta concepção é correta? Babaji. Novamente, este é um outro exemplo da filosofia Mayavada. O Brahma não tem limites e uma identidade ilimitada não pode ser refletida. A ideia de limitar Brahma é oposta às conclusões dos Vedas. Assim, esta teoria de reflexão deve ser rejeitada. Vrajanath. Um Digvyaja Sannyasi certa vez me disse que na realidade não há nenhuma substância conhecida como diva. Alguém só pensa em si mesmo como sendo uma diva devido à ilusão. E quando a ilusão é removida, há somente o indivisível Brahma. É isto correto ou não? Babaji. Isso também é doutrina Mayavada, a qual não tem nenhum fundamento. De acordo com o Shastra, Ekam Evadvityam, não há nada além de Brahma. Se não há nada exceto Brahma, de onde vem a ilusão? E quem supostamente está em ilusão? Se você diz que Brahma está em ilusão, você está dizendo que Brahma não é realmente Brahma. Ao contrário, ele é insignificante. E se você propõe que a ilusão é um elemento separado e independente, você nega a unidade indivisível, Advaya Jnana, de Brahma. Rajanath. Uma vez, um influente Brahmana Pandita chegou em Navadvipa. Em uma conferência de intelectuais, ele estabeleceu que somente as divas existem. Sua teoria era que esta diva cria todas as coisas em seus sonhos. E esta é a causa dela desfrutar felicidade e sofrer misérias. Então, quando acaba o sonho, ela vê que não há nada exceto Brahma. Há algo correto nesta teoria? Babaji. Isto é novamente Mayavada. Se como eles dizem, Brahma é indiferenciado, como ele pode possivelmente produzir a diva em seu estado de sonho? Os Mayavadi usam exemplos tais como a ilusão de ver a pérola-mãe em uma concha de ostra como ouro e a ilusão de acreditar que uma corda é uma cobra. Mas sua filosofia não pode proporcionar uma base consistente para a unidade indivisível, Advaya Jnana. Vrajanath. Assim, Maya não tem nenhuma relação com a criação da Swarupa das divas. Forma constitucional, isto tem que ser aceito. Ao mesmo tempo, também entendo claramente que a diva naturalmente é sujeita à influência de Maya. Agora quero saber, a Chit Shakti criou as divas e deu a elas sua tatasta swabhava, natureza marginal? Babaji. Não. A Chit Shakti é Paripurna Shakti, a potência completa de Krishna. E suas manifestações são todas eternamente substâncias perfeitas. A diva não é Nitya Siddha, embora quando ela pratica sadhana, ela possa se tornar sadhana siddha,
de desfrutar de felicidade transcendental como os Nitya-Siddhas, seres eternamente perfeitos. Todos os 4 tipos de Shakti de Srimati Radhika são Nitya-Siddhas, e elas são expansões diretas, Kaya Vyuha, da Chitta Shakti, da própria Srimati Radhika. Todas as divas, por outro lado, manifestaram-se da Diva Shakti de Shri Krishna. A Chitta Shakti é a Shakti completa de Shri Krishna, enquanto que a Diva Shakti é sua Shakti incompleta. Deste modo, como os tátuas completos são todos transformações da potência completa, similarmente, inumeráveis divas atômicas conscientes são transformações da Shakti incompleta. Shri Krishna predomina sobre cada uma de suas Shaktis, manifesta sua Swarupa de acordo com a natureza dessas Shaktis. Quando ele está situado no Chitta Swarupa, ele manifesta sua Swarupa como Shri Krishna e também como Narayana, o Senhor do Paravyoma. Quando ele está situado em Diva Shakti, ele manifesta sua Swarupa como sua Vilasa Murti de Vraja, Baladeva. E estando estabelecido em Maya Shakti, ele manifesta as 3 formas de Vishnu, Karanodakashai, Kishirodakashai e Garbhodakashai. Em sua forma de Shri Krishna em Vraja, ele manifesta todos os eventos espirituais em grau superlativo. Em sua Swarupa de Baladeva, como Sesha Tattva, ele manifesta Nitya Mukta Pasadivas, associados eternamente liberados, que oferecem 8 tipos de serviço a Krishna. Sesha Tattva Swarupa, a origem de Sesha Tattva. Novamente, como Shesharupa, Sankarshan no Paravyoma, ele manifesta de novo 8 tipos de servos que oferecem 8 tipos de serviços como associados eternamente liberados de Sesharupa. Narayana Mahavishnu, que é um avatar de Sankarsana, situa-se na Diva Shakti e em sua Swarupa como Paramatma. Ele manifesta as divas que têm o potencial de se enrendarem neste mundo material. Estas divas são suscetíveis a serem influenciadas por Maya, e a menos que alcance o abrigo de Ladini Shakti e Chitta Shakti, pela misericórdia de Bhagavan, a possibilidade delas serem derrotadas por Maya permanece. As incontáveis divas condicionadas que foram conquistadas por Maya estão subordinadas aos 3 modos da natureza material. Considerando tudo isto, o Siddhanta é que somente a Diva Shakti e não a Chitta Shakti que manifesta as divas. Prajnata, você disse antes que o mundo espiritual, Chit, é eterno, bem como são as divas. Se isto é verdade, como pode uma entidade eterna possivelmente ser criada, manifestada ou produzida? Se ela é criada em algum momento do tempo, ela deveria ter sido não existente antes disso. Então, como podemos aceitar que ela é eterna? Babaji. O tempo e o espaço que você experimenta neste mundo material são completamente diferentes do tempo e espaço no mundo espiritual. O tempo material é dividido em 3 aspectos: passado, presente e futuro. Entretanto, no mundo espiritual existe somente um indivíduo e eterno presente. Todo evento do mundo espiritual é eternamente presente. Tudo o que dissermos ou descrevermos no mundo material está sob a jurisdição do tempo e do espaço materiais. Assim, quando dizemos as divas foram criadas, o mundo espiritual foi manifestado, ou não há influência de Maya na criação das formas das dívidas. O tempo material é condicionado
pela influência de nossa linguagem e afirmações. Isto é inevitável em nosso estado condicionado, assim não podemos eliminar a influência do tempo material em nossas descrições da diva atômica e de objetos espirituais. A concepção de passado, presente e futuro sempre aparece de uma maneira ou outra. Ainda assim, aqueles que podem discriminar apropriadamente podem entender a aplicação do presente eterno quando eles compreendem o significado das descrições do mundo espiritual. Baba, seja cuidadoso neste assunto. As descrições e explicações verbais são intrinsecamente incompletas. Abandone estas concepções mesquinhas e procure realizar mais a essência espiritual. Todos os Vaishnavas dizem que a diva é uma serva eterna de Krishna, que sua natureza eterna é servir a Krishna e que ela está agora condicionada por Maya, porque ela esqueceu sua eterna natureza. No entanto, todos sabem que a diva é uma entidade eterna e que há dois tipos, Nitya Mukta e Nitya Bada. O tema tem sido explicado desta maneira somente porque o intelecto humano condicionado está influenciado por limitações mundanas, pramada, desatenção, e é incapaz de compreendê-lo. Sadhakas realizados, entretanto, experimentam a verdade transcendental através de seu Chitta Samadhi. Nossas palavras sempre têm alguma limitação material. Assim, o que quer que digamos irá sempre ter algum defeito mayaka. Meu querido filho, você deveria sempre se esforçar para realizar a verdade pura. Lógica e argumentos não podem auxiliar de maneira alguma em relação a isto. Portanto, é inútil utilizar isto para tentar entender assuntos inconcebíveis. Sei que você não será capaz de entender estes temas no momento, mas ao cultivar estes humores transcendentais dentro de seu coração, você irá realizar Chinmaya Bhava ainda mais. Em outras palavras, todos os humores transcendentais irão se manifestar no âmago do seu coração purificado. Seu corpo é material e todas as atividades de seu corpo também são materiais, mas a essência de seu ser não é material. Você é uma entidade atômica consciente. À medida que conhece a si mesmo, mais será capaz de realizar que sua Swarupa é um tátua superior ao mundo de Maya. Mesmo que eu lhe diga, você não irá realizar este assunto, e simplesmente por ouvir você não irá alcançá-lo. Cultive a prática de cantar Harinam o máximo possível. Quanto mais você cantar Harinam, estes bhavas transcendentais irão se manifestar em seu coração automaticamente. E na medida que isto acontecer, será capaz de realizar o mundo transcendental. Tanto a mente quanto a fala têm sua origem na matéria, e elas não podem tocar a verdade transcendental, até mesmo com o maior dos esforços. Os Vedas dizem na Taittiriya Upanishad, Yato Vachu Nirvartante Aprapya Manasasaha, a fala e a mente incapazes de alcançar Brahma retornam novamente. Aconselho a você não perguntar sobre este assunto a ninguém, mas realizá-lo por si próprio. Simplesmente dê a você uma indicação. Vrajanatha. Você explicou que a diva é como uma fagulha de um fogo abrasante ou uma partícula atômica dos raios do sol espiritual. Qual é o papel da diva nisto?
Babaji. Krishna, que é neste exemplo comparado ao fogo abrasante ou ao sol, é um tattva auto-manifesto. Dentro do círculo deste fogo abrasante ou sol, em outras palavras, Krishna, todas as coisas são uma manifestação espiritual e os raios se espalham por todas as direções, além de suas esferas. Estes raios são a função fracionária, Anukharya, da Swarupa Shakti, e os raios que há dentro dessa função fracionária são Paramanu, partículas atômicas, do Sol espiritual. Assim, as divas são comparadas a este tattva atômico que acabo de explicar. A Swarupa Shakti manifesta o mundo dentro da esfera do Sol espiritual, e a função fora da esfera do Sol é executada pela Diva Shakti, a qual é a representação parcial direta de Chit Shakti. Portanto, as atividades relacionadas à Diva são as de Diva Shakti. Paryasa Shakti Vividaiva Shrutaye, Sutta Satara Upanishad. Esta tinta Shakti é chamado Parashakti. Embora ela seja esta potência inata, Swabhavik Shakti, tem múltiplas variedades baseadas em Jnana, conhecimento espiritual, Bala, força espiritual e Kriya, atividades espirituais. De acordo com este aforismo do Shruti, a Chit Shakti é uma manifestação de Parashakti. Ela se manifesta de sua própria esfera, o reino espiritual, e como a Diva Shakti, na região marginal entre os mundos espirituais e materiais, ela manifesta inumeráveis divas eternas, que são como partículas atômicas dos raios do Sol espiritual. Vrajanatha. Um fogo abrasante, o Sol, fagulhas e as partículas atômicas dos raios do Sol. Estes são objetos materiais. Por que tem sido feita uma comparação com estes objetos materiais na discussão de Chit Tattva? Babaji. Como já te disse antes, em quaisquer declarações que façamos sobre Chit Tattva, inevitavelmente há muitos defeitos materiais. Mas que alternativa nós temos? Somos obrigados a usar estes exemplos porque ficamos desamparados sem eles. Portanto, aqueles que conhecem Tattva tentam explicar Chitvastu ao compará-lo ao fogo ou ao sol. Na realidade, Krishna é muito superior ao sol. A refulgência de Krishna é muito superior ao brilho do sol. E os raios de Krishna e os átomos que há nele, a Diva Shakti e as divas, são muito superiores aos raios do Sol e às partículas atômicas nesses raios. Ainda assim, estes exemplos foram usados porque há muita similaridade entre eles. Os exemplos podem explicar algumas qualidades espirituais, mas não todas. A beleza da luz do Sol e a capacidade que tem seus raios de iluminar outros objetos são qualidades que se comparam com o Chit Tattva, pois é qualidade do espírito revelar sua própria beleza e iluminar os outros objetos. Porém, o calor ardente dos raios do Sol não tem contraparte no Chitvastu, assim como tampouco o fato de que os raios sejam materiais. Novamente, se nós dissermos este leite é como água, nós estamos somente considerando a qualidade do líquido da água na comparação. De outra maneira, se todas as qualidades da água estivessem presentes no leite, por que não deveria a água se tornar leite? Os exemplos podem explicar certas qualidades específicas de um objeto, mas
não todas as qualidades e características. Vrajanatha. Os raios espirituais desse Sol transcendental, Krishna, e os átomos espirituais desses raios não são diferentes do Sol e, ao mesmo tempo, eles são eternamente diferentes deles. Como podem ambos os fatos serem simultaneamente verdadeiros? Babaji. No mundo material, quando um objeto é produzido a partir de outro, o produto é completamente diferente da sua origem, ou também permanece uma parte dela. Esta é a natureza dos objetos materiais. Por exemplo, um ovo, quando é separado de sua mãe ave, uma vez que ela seja posto, quando que a unha e o cabelo de uma pessoa continua parte do corpo até que eles sejam cortados, embora eles sejam produtos do corpo. Desta maneira, a natureza de Chit Vastu é um pouco diferente. Tudo o que se manifesta do Sol espiritual é simultaneamente igual e diferente dele. Os raios do Sol e as partículas atômicas desses raios não estão separados do Sol, mesmo depois de emanar dele. Similarmente, os raios de Sarupa de Krishna e os átomos desses raios, isto é, a Diva Shakti e as divas, não estão separadas dele, embora elas sejam produzidas dele e, ao mesmo tempo, elas sejam iguais a Krishna. São eternamente diferentes e separadas dele, porque elas têm sua própria partícula diminuta de desejos independentes. Portanto, a diferença e não diferença da diva em relação a Krishna é uma verdade eterna. Esta é uma característica especial do âmbito de Chit. Os sábios deram um exemplo parcial da nossa experiência com a matéria inerte. Suponha que você corte um pequeno pedaço de ouro de um grande pedaço e utilize este para fazer um bracelete. Da perspectiva do ouro, o bracelete não é diferente da peça de ouro original. Eles não são diferentes, entretanto, da perspectiva do bracelete, os dois são diferentes entre si. Este exemplo não é uma representação totalmente correta da Chit Tattva, mas ilustra um aspecto importante. Do ponto de vista de Chit Tattva, não há diferença entre Ishvara e a Diva, enquanto que da perspectiva do estado e quantidade, ambos são eternamente diferentes. Ishvara é o completo Chit, enquanto que a Diva é um Chit atômico. Ishvara é grande, enquanto que a Diva é insignificante. Algumas pessoas dão o exemplo de Gata Akash e Maha Akash, o céu refletido em um pote e o céu ilimitado. Em relação a isto, mas este exemplo é completamente inconsistente em relação a Chit Tattva. Vrajanatha. Se as entidades transcendentais e os objetos materiais pertencem a categorias completamente distintas, por que usar objetos materiais como exemplos apropriados para entender entidades transcendentais? Babaji. Há diferentes categorias de objetos materiais. Os panditas da escola Nyaya consideram-nos eternos. No entanto, não há uma diferença tão categórica entre o Chit transcendental e Jada material. Como já disse, o Chit é a única realidade e Jada é simplesmente sua transformação Vikara. O Vikara é diferente da sua forma original, mas ele é ainda similar ao objeto original puro em muitos aspectos. Por exemplo, o gelo é uma transformação da água e ele torna-se diferente da água através da sua transformação, mas os dois permanecem similares em muitas de suas qualidades, tal como a frieza.
Água quente e água gelada não têm a mesma qualidade da frieza, mas a qualidade de fluidez é similar em ambas. Por esta razão, o objeto transformado certamente retém algumas similaridades com o objeto puro. De acordo com este princípio, o mundo transcendental, Chit, pode ser entendido até certo ponto com o auxílio de exemplos materiais. Novamente, adotando a lógica de Arundhati Darshana, pode-se usar exemplos materiais para compreender certos aspectos da natureza espiritual. Os passatempos de Krishna são completamente espirituais e não há o menor vestígio de aspecto material neles. O Vraja Lila descrito no Srimad Bhagavatam é transcendental, mas quando as descrições são lidas em uma assembleia, os frutos da audição deles são diferentes de acordo com as respectivas qualificações de cada ouvinte. Aqueles que estão absortos na gratificação dos sentidos materiais e apreciam as figuras ornamentais da linguagem dentro de uma perspectiva mundana, ouvem isto como uma história de herói e uma heroína comuns. Os Madhyama Adhikaris abrigam-se em Arundhati Darshana Nyaya e experimentam os passatempos transcendentais, aos quais são similares as descrições mundanas. E quando os Bhaktas Uttamadhikari ouvem as descrições daqueles passatempos, eles ficam absortos na pura raça transcendental Chitvilasa, a qual está acima de todas as qualidades mundanas. A verdade absoluta é a Prakatattva. Assim, como podemos educar as divas sobre isto sem o auxílio destes princípios que descrevi? Pode a diva condicionada entender um assunto que ocasione a obstrução da voz e detenha a função mental? Não parece que haja nenhum método para explicar estes assuntos, exceto o princípio de similaridade e a lógica de Arundhati. Os objetos materiais podem ser diferentes ou não diferentes entre si, portanto, a diferença e a não diferença não estão visíveis neles ao mesmo tempo, mas este não é o caso com o Paramatattva. Temos que aceitar que Krishna é simultaneamente diferente e não diferente de sua Diva Shakti e de suas divas. Este Beda Tattva, diferença e unidade simultânea, é denominado Achintya, inconcebível, porque ele está além do intelecto humano. Rajanatha. Qual é a diferença entre Ishvara e a Diva? Babaji. Primeiro você precisa entender a não diferença entre Ishvara e a Diva, e depois disso explicarei sua eterna diferença. Isto é a personificação do conhecimento, Jnana Swarupa, o conhecedor, Jnata Swarupa, aquele que considera ou reflete, Manta Swarupa, e o desfrutador, Bhoktri Swarupa. Ele é autorrefulgente, Swaprakash, e também ele ilumina os outros, Paraprakash. Ele tem seus próprios desejos, Ityamaya, e ele é o conhecedor de tudo, Kshetragya. A Diva também é a forma do conhecimento, a conhecedora e a desfrutadora. Ela também é autorrefulgente e ilumina os outros. E ela também tem desejos. É a conhecedora de seu próprio campo, Kshetragya. Desta perspectiva, não há diferença entre eles. Entretanto, Ishvara é onipotente, e por meio de sua onipotência, ele é o fundamento de todas estas qualidades que estão plenamente presentes nele. Estas qualidades também estão presentes na diva atômica, mas somente em um grau diminuto.
Deste modo, a natureza e a forma de Ishvara e a Jiva são eternamente diferentes uma da outra, porque uma é completa e a outra é infinitesimal. E ao mesmo tempo, há uma ausência de distinção entre Ishvara e a Jiva por causa da similaridade de suas qualidades. Ishvara é o Senhor, e ele é o Senhor de Shakti, que é ativada por seu desejo. Esta é a Swarupa de Ishvara. Embora as qualidades de Ishvara estejam presentes na Jiva num grau diminuto, não obstante, a Jiva está sob o controle de Shakti. A palavra Maya foi utilizada no Dashamula não somente para indicar a Maya material, mas também para indicar a Swarupa Shakti, Mayate Anyaya Iti Maya. Maya é aquela pela qual as coisas podem ser medidas. A palavra Maya refere-se a Shakti, que ilumina a identidade de Krishna em todos os três mundos, a saber, Chit Jagat, Atita Jagat, Jiva Jagat. Krishna é o controlador de Maya, e a Jiva está sob o controle de Maya. Portanto, é dito no Shvetasatara Upanishad, Parameshvara é o Senhor de Maya. Ele criou o mundo inteiro, na qual as divas estão condicionadas na ilusão da identificação material. Deve-se entender que Maya é sua Prakriti, e ele é Maheshwara, o controlador de Maya. Este mundo inteiro é permeado por seus membros. Neste mantra, a palavra Mai indica Krishna, o controlador de Maya, e a Prakriti é usada para indicar Shakti completa. Suas extraordinárias qualidades e natureza são as características especiais de Ishvara. Elas não estão presentes na Jiva, e elas não podem obtê-las, mesmo após a liberação. Isto é declarado no Brahma Sutra 4.4.17, Jagat Vyarpa Virjam Prakaranasinya Hitatva. A criação, manutenção e controle do todo transcendental e do mundo inerte é somente a atividade de Brahma, e ninguém mais, exceto por esta atividade em relação aos mundos Chit e Achit. Todas as outras atividades são possíveis para as almas, divas liberadas. O Shruti declara Yatovai Manibhutani Jayante. Ele é aquele pelo qual todas as divas são criadas e mantidas, e na qual elas entram e se tornam não manifestas no momento da aniquilação. Estas declarações têm sido feitas somente em relação a Brahma. Elas não podem ser aplicadas aqui a Diva, porque não existe referência às divas liberadas. Os Shastras declaram que é unicamente por Bhagavan e não pelas divas liberadas que se realizam as atividades da criação, manutenção e aniquilação. Alguém poderia supor que a diva também pode realizar estas atividades, mas isto dá lugar para a filosofia de muitos Ishvara, Bahu Ishvara Vada, que é imperfeita. Por esta razão, o Siddhanta correto é que as divas não estão qualificadas para as atividades anteriormente mencionadas, mesmo quando liberadas. Isto estabelece a diferença eterna entre a Diva e Ishvara, e todas as pessoas eruditas apoiam isto. Esta diferença não é imaginária, mas eterna. Ela não desaparece em nenhum estado da Diva. Consequentemente, a afirmação de que a Diva é uma serva eterna de Krishna deve ser aceita como um axioma fundamental, Mahavakya. Vrajanatha. Se alguém pode provar a eterna diferença entre Ishvara e a Diva, como pode aceitar a unidade? Outro ponto é que, se há unidade, teremos que aceitar um estado de fusão
com Ishvara, Nirvana? Babaji: não, de maneira alguma. A diva não é igual a Krishna em nenhum estágio. Rajanatha: então por que você falou sobre Achintya Bheda Bheda, inconcebível unidade e diferença? Babaji: da mesma perspectiva de Chit Dharma, não há diferença entre Krishna e as divas, mas constitucionalmente há uma diferença entre ambas. Apesar da eterna não diferença, é a percepção da diferença que é eternamente proeminente. Embora a Bheda Swarupa seja um fato realizado, não há indicação de tal estado tenha existência independente. Ao contrário, é a manifestação de Nitya Bheda, eterna diferença, que é sempre proeminente. Em outras palavras, quando a diferença eterna e a igualdade estão presentes simultaneamente, a percepção de Bheda é mais forte. Por exemplo, há um homem chamado Devadatta, que é dono de uma casa. A casa dele é ao mesmo tempo a Devadatta, independente de Devadatta, e Sa-Devadatta, identificada com Devadatta. Embora alguns pontos de vista possam ser considerados independentes de Devadatta, ainda assim suas características específicas de ser identificadas com Devadatta existem eternamente. Similarmente, no caso de Ishvara e das divas, a não diferença ou unidade não é uma parte da identidade essencial, mesmo no estágio de Swarupa Siddhi. Do mesmo modo como a casa pode ser chamada tanto de Adevadatta quanto de Sa-Devadatta. De uma perspectiva, ela pode ser vista como Adevadatta, mas ainda assim a identidade real é Sa-Devadatta. Deixe-me dar a você outro exemplo do mundo material. O céu é um elemento material e há também uma base para a sua existência. Todavia, ainda que a base esteja presente, somente o céu é realmente visível. Similarmente, até mesmo dentro da existência Bheda, a distintiva Nitya Bheda, que é real, é encontrada. E esta, que é Nitya Bheda, é a única característica definitiva da realidade essencial. Rajanatha: por favor, explique a natureza eterna da diva mais claramente. Babaji: a diva é consciência atômica. Ela é dotada com a qualidade de conhecimento e é descrita pela palavra aham, eu. Ela é o desfrutador, o pensador e alguém que compreende. A diva tem uma fonte eterna que é muito sutil. Deste modo, como diferentes partes de um corpo grosseiro, as mãos, pernas, nariz, olhos e assim por diante, combinam-se para manifestar uma bela forma quando estabelecida em seus respectivos lugares. Similarmente, um belo corpo espiritual atômico é manifesto, o qual é composto de diferentes partes espirituais. Contudo, quando a diva está coberta por Maya, esta forma espiritual está coberta por dois corpos materiais. Um destes é chamado de corpo sutil, Linga Sharira, e o outro é chamado de corpo grosseiro, Stula Sharira. O corpo sutil, que é o primeiro a cobrir o corpo espiritual atômico, é inevitável. Desde o começo do estado de conhecimento das divas até a sua liberação. Quando a diva transmigra de um corpo para outro, o corpo grosseiro muda, mas o corpo sutil não. Assim que a diva deixa o corpo grosseiro, o corpo sutil carrega todos os seus karmas e desejos para o próximo corpo. As divas trocam de corpo e a transmigração é realizada através da ciência de Panchagni, os 5 fogos,
que são delineados nos Vedas. Os sistemas de Panchagni, tais como o fogo funeral, o fogo da digestão e a chuva, têm sido descritos no Chandogya Upanishad e no Brahma Sutra. A natureza condicionada da diva em um novo corpo é o resultado das influências de seus nascimentos anteriores, e sua natureza determina o Varna na qual irá nascer. Após entrar no Varnashram, ela começa a executar karma novamente, e quando morre, ela repete o mesmo processo. A primeira cobertura da forma espiritual eterna é o corpo sutil, e a segunda é o corpo grosseiro. Rajanatha. Qual é a diferença entre o corpo espiritual eterno e o corpo sutil? Babaji. O corpo eterno é o real, o corpo original, e ele é atômico, espiritual e sem defeitos. Este é o objeto real do ego, o eu real. O corpo sutil surge do contato com a matéria, e ele consiste de 3 transformações chamadas de mente, inteligência e ego. Rajanatha. A mente, a inteligência e o ego são entidades materiais? Se eles são, como que possuem qualidades de conhecimento e atividades? Babaji. Meus 8 elementos separados, Apara ou Maya Prakriti, consistem de 5 elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e éter, e os 3 elementos sutis, mente, inteligência e falso ego. Além disso, ó Arjuna de braços poderosos, tenho uma Tatastha Prakriti, a qual pode ser chamada Paraprakriti, natureza superior. Esta Prakriti está na forma de consciência e também das divas. Todas as divas que se manifestam desta Paraprakriti fazem o mundo inerte, pleno de consciência. A diva Shakti é chamada Tatastha porque ela é elegível para ambos os mundos. O mundo espiritual, que é manifesto de minha Antaranga Shakti, e o mundo material, que é manifesto de minha Bahiranga Shakti. Uma vez que todas as entidades criadas são manifestas destes 2 tipos de Prakriti, você deveria saber que eu, Bhagavan, sou a única causa original da criação e destruição de todos os mundos de seres móveis e inertes. Estes sloka do Gita Upanishad descrevem os 2 tipos de Prakriti de Sarva Shaktiman Bhagavan. Um é chamado de Paraprakriti, a energia superior, e o outro é chamado de Aparaprakriti, a energia inferior. Eles também são conhecidos como Diva Shakti e Maya Shakti, respectivamente. A Diva Shakti é chamada de Parashakti ou Shrestha Shakti, a Shakti superior, porque ela é completa de partículas atômicas espirituais. A Maya Shakti é chamada de Apara inferior, porque ela é material e inerte. A Diva é uma entidade completamente separada de Apara Shakti, a qual contém 8 elementos, 5 elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e éter, e os 3 elementos sutis, mente, inteligência e ego. Estes últimos 3 elementos são especiais. O aspecto de conhecimento que está visível neles é material e não espiritual. A mente cria um falso mundo ao basear-se em seu conhecimento dos objetos sensuais nas imagens e influências que ela observe dos objetos grosseiros no reino humano. Este processo tem sua raiz em assuntos mundanos e não no espírito. A faculdade que confia neste conhecimento
para discriminar entre o real e o irreal é chamado buddhi, que também tem sua raiz em assuntos mundanos. O ego, ou o sentido de eu inferior, que é produzido para aceitar o conhecimento, também é material e não espiritual. Estas três faculdades juntas manifestam a segunda forma da diva, que age como a conexão entre a diva e a matéria, e é chamada o corpo sutil, Linga Sharira. Quando o ego do corpo sutil da diva condicionada torna-se mais forte, ele encobre o ego de sua forma eterna. O ego da natureza eterna em relação ao sol espiritual, Krishna, é o ego puro e eterno. Este mesmo ego manifesta-se novamente no estado liberado. Todavia, quando o corpo eterno permanece encoberto pelo corpo sutil, a autoconcepção material surge dos corpos grosseiros e sutis e permanecem fortes, e, consequentemente, o abhimana da relação com o espírito é quase ausente. O Linga Sarira é muito refinado, por isso a função do corpo grosseiro o encobre. Deste modo, a identificação com a casta e assim por diante do corpo grosseiro surge no corpo sutil, porque ele é encoberto pelo corpo grosseiro. Embora os três elementos, mente, inteligência e ego, sejam materiais, o abhimana do conhecimento é inerente neles, porque eles são transformações contaminadas da função da alma, Atma Vritti. Vrajanath. Eu entendo que a sarupa eterna da diva é espiritual e atômica por natureza, e que dentro dessa sarupa há um belo corpo composto de membros espirituais. No estado condicionado, este belo corpo espiritual permanece encoberto pelo corpo sutil, e a cobertura material da Diva Sarupa, na forma de Jada Sharira, causa sua transformação, Jada Vikara. Agora quero saber se a Diva é completamente isenta de defeito no estado liberado. Babaji. A forma espiritual atômica é livre de defeito, porque na sua forma diminuta, ela é intrinsecamente fraca, portanto incompleta. O único defeito neste estado é que a forma espiritual da diva pode ser encoberta através da associação com a poderosa Maya Shakti. É dito no Srimad Bhagavatam 10.2.32: Ó Senhor de olhos de lótus, não devotos, tais como os Gyani, Yogis e renunciantes, falsamente consideram-se liberados, mas a inteligência deles não é realmente pura, porque lhes falta devoção. Eles realizam severas austeridades e penitências e alcançam a posição que eles imaginam ser a liberação. Porém, eles caem de lá numa condição muito baixa devido à negligência aos seus pés de lótus. Isto mostra que a constituição da diva será sempre permanecer incompleta, independente do elevado estágio que possa alcançar. Isto é inerente à natureza de Diva Tattva, e é por causa disto que é dito nos Vedas que Ishvara é o controlador de Maya, enquanto que a diva permanece suscetível para ser controlada por Maya em todas as circunstâncias. Assim termina o 15º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Prameya, Diva Tattva.